Olá pessoal, meu nome é Antônio da Luz, eu sou economista e hoje eu queria falar de um assunto muito polêmico, mas muito importante, que é a inflação dos alimentos. Mas eu queria falar sobre a inflação dos alimentos num contexto das exportações do Brasil. Muitas vezes, muitas pessoas fazem uma conexão entre exportar e gerar fome num país, ou exportar e os preços aumentarem no país. Eu sei que para muitas pessoas pode parecer uma coisa lógica. Se eu exporto mais, eu estou tirando o produto daqui de dentro, os preços vão ficar mais caros para a população. É o que pensava, por exemplo, a Cristina Kirchner, quando criou as retenções móveis em 2008. Veja aqui esse vídeo. Anunciarles hoy que esta medida de las retenciones móviles que tanto revuelo ha causado a un sector que hace 90 días corta rutas, en el día de la fecha voy a enviar al Parlamento de la Nación por la redistribución del ingreso y porque los alimentos de los argentinos puedan seguir teniendo un precio accesible, el pan, la carne, la leche, para nuestra gente. Viu? Para combater o aumento do preço dos alimentos, sobretudo a cesta básica, como é o que está escrito lá na lei que criou as retenções, que eles chamam de canasta básica, o governo argentino resolveu trancar exportações para que os preços dos alimentos caíssem. E no Brasil é muito comum ouvirmos pessoas, sobretudo políticos, falando coisas dessa natureza. Só que eu queria dizer para você que a inflação não é bem assim. A inflação, em primeiro lugar, a definição da inflação é o aumento generalizado dos preços. Ou seja, se eu tenho inflação, não é o chuchu, o tomate ou o papel higiênico individualmente que está subindo. Tudo está subindo. Então, ou grande parte dos produtos da economia estão escalando de preço. É isso que é a inflação. E a inflação, ela, via de regra, simplificando um problema complexo para me fazer entender, ela tem duas origens mais comuns. Oferta, ou seja, se eu tenho a restrição de muitos produtos na economia, eventualmente eu posso gerar inflação, mais raro, mas acontece, e os problemas monetários que estão ligados à demanda. Cada demanda agregada, eu tenho uma oferta agregada, onde a demanda agregada é todo o consumo das famílias, os investimentos, os gastos do governo e as exportações líquidas. E a minha oferta agregada é o PIB real da economia. As curvas da demanda agregada e da oferta agregada, em um determinado ponto elas têm uma intersecção. E nessa intersecção nós temos um determinado nível de preço, que é a inflação. Se eu tenho um desequilíbrio de demanda agregada e oferta agregada, eu posso ter inflação. E o que aconteceu no mundo ao longo da pandemia? Vejam que os países, como o caso do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, França, todos esses países, ao longo da pandemia, injetaram muito dinheiro na economia. Eles tomaram essas medidas para salvar o tecido econômico daquelas economias, porque estávamos em lockdown e esses lockdowns fizeram com que a oferta agregada diminuísse, a produção diminuísse, o PIB diminuísse. Mas a demanda continuava forte, porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver, as pessoas precisam ter pelo menos o mínimo. E quando o governo joga muito dinheiro na economia através do gasto, e eu falei que a demanda agregada é o consumo das famílias, investimentos, gastos dos governos e as exportações líquidas, se os governos gastam mais, como aconteceu nos gráficos que eu acabei de mostrar, nós temos um deslocamento da demanda agregada, que vai ter um novo ponto de intersecção com a oferta agregada,
num nível mais elevado de preços. É assim que surgiu essa inflação toda que nós estamos vivendo agora, por conta da pandemia, por conta do... Vamos fechar tudo agora, economia a gente vê depois. Não estou discutindo aqui se estava certo, se estava errado, se foi bom, se foi ruim. O que eu quero dizer aqui é que estas medidas têm consequências econômicas e nós precisamos conviver com elas. Então a inflação, em primeiro lugar, ela é um fenômeno que é generalizado e que também pega os alimentos. Vamos voltar para o argumento de que exportar aumenta os preços no mercado interno, sobretudo alimentos. Eu quero dizer para você que isto não é verdade. E mais do que isso não é verdade, isso é errado falar isso. Mas não é errado na minha opinião, isso é errado do ponto de vista científico. As evidências não levam para aí. A teoria econômica não aponta para aí. Muito pelo contrário. Mas vamos às evidências. Eu quero te mostrar um gráfico. Este gráfico aqui, ele apresenta a inflação dos alimentos nos países exportadores e nos países importadores líquidos. O que é um exportador líquido? Quando a exportação menos as importações gera um saldo positivo. Aí nós dizemos que ele é um exportador líquido, que ele oferta mais para o mundo do que compra do mundo alimentos. Enquanto que os importadores líquidos é o contrário, ele compra mais, importa mais do que exporta. E aqui na linha azul nós temos a inflação média dos países exportadores de alimentos entre janeiro de 2017, antes da pandemia, pegamos aqui um período antes da pandemia, até agora, maio de 2022. E na linha vermelha, nós temos a inflação dos alimentos nos países importadores. E o que nós percebemos com esses dados que são da FAO? Esses dados são da FAO. Nós percebemos que a inflação nos países exportadores aumentou 29% nesse período, enquanto os países importadores de alimentos aumentou 63,7%. Eu sei que você está vendo 129 e 163,7%, só que nós transformamos isso em número índice, onde janeiro de 2017 é 100, e aí vem acumulando a inflação ao longo do tempo. Então nós temos que tirar esse 100. Então é 129 foi o crescimento da inflação dos exportadores e 63,7, mais do que o dobro foi a inflação nos países importadores de alimentos. Como eu disse anteriormente, a inflação ela é o aumento generalizado dos preços e não o aumento disto ou daquilo. E a inflação, se é assim, ela também chega nos custos de produção. Vejam só esses gráficos. Aqui eu tenho a inflação dos alimentos no Brasil, agora no azul. Veja que é 29,8% nesse período todo, muito parecido com a média dos países exportadores, que deu 29%, o Brasil deu 29,8%. Os países importadores de alimentos, 63,7%, mas veja agora aqui nessa linha vermelha, a inflação dos custos de produção. Os custos de produção aumentaram no Brasil 48,6%. Isso nos mostra que a inflação dos alimentos, por mais perversa que esteja sendo com os consumidores, e está, por maior que seja a tristeza que os consumidores passam pela fome que aumenta, pelos preços ficando para muitas famílias inviáveis, isso tudo é muito triste. Mas notem que os custos de produção aumentaram mais do que aumentou o preço ao consumidor. O que demonstra que mesmo o consumidor pagando mais caro, está sobrando para o produtor menos. E inflação é exatamente isso. Todos perdem, exceto os governos, que são os emissores de moeda, que aumentam, e os governos municipais, estaduais, federais, costumam aumentar muito a sua arrecadação em tempos de inflação. Agora nós, mundo privado, nós, sociedade, todos saímos prejudicados da inflação. E eu queria agora, para finalizar, mostrar para vocês
se funcionou a tática da Cristina Kirchner com as retenções móveis lá na Argentina. Como eu disse, a Cristina Kirchner, ela tentou baixar o preço dos alimentos na Argentina, criando as retenções móveis, com o pressuposto de que tributar as exportações faria com que mais produtos ficassem na Argentina e os preços caíssem. Então veja o que aconteceu com a inflação da Argentina no mesmo período. Aqui então nós temos o gráfico que mostra a inflação nos países exportadores, a inflação nos países importadores e a inflação na Argentina. Enquanto de janeiro de 2017 até o maio de 2022, a inflação foi de 29% nos exportadores, 63,4% nos importadores, a inflação na Argentina foi 431%. E por que isto aconteceu? Por que não funcionou esta medida que a Argentina tomou? Não funcionou por uma questão muito simples. Quanto mais se exporta, maior será a necessidade de produção. Quanto mais um país produz, maior é a disponibilidade interna para o consumidor daquele país. Por quê? Porque sempre é mais fácil eu vender para alguém que está do outro lado da rua do que para alguém que está do outro lado do mundo. Então, mesmo exportando, eu tenho que produzir mais. E o que os países exportadores fazem não é arrancar a comida do prato do cidadão do seu país e jogar no mercado externo como de maneira política, de maneira baixa, de maneira pobre. Algumas pessoas tentam falar e argumentar nesse sentido. Isso é de uma pobreza intelectual. Isso está para a economia como o terraplanismo está para a astronomia. Isso é um absurdo alguém dizer uma coisa dessas. E mais absurdo ainda é uma presidente da República, como aconteceu na Argentina, implementar tributação nas exportações, que é um absurdo. Não posso tributar a exportação porque quem está lá fora não vai pagar o tributo porque ele não vai usar o serviço público. É lógico, então ele compra menos e aí os preços caem. E é o que aconteceu na Argentina. Então, no momento que começou a tributar na Argentina as exportações, os preços relativos caíram para os argentinos. Qual foi a consequência? Os argentinos tiveram que reduzir a produção. Qual foi a consequência? Menor a oferta. Qual foi a consequência da menor oferta? Menor disponibilidade interna para os argentinos. Conclusão: enquanto nós temos uma inflação acumulada de 29%, eles têm uma inflação acumulada de 430,7%. E eu pergunto, aonde é melhor enfrentar uma crise alimentar, uma crise de inflação dos alimentos num país exportador, num país importador ou na Argentina? Num país exportador. Quanto mais a gente produz para exportar, maior é a oferta interna. Sempre. Menor é o risco de desabastecimento. Sempre. O Brasil é um país que produz muito, mas muito mais do que os brasileiros são capazes de consumir. Eu sei que nós temos muita fome no Brasil, o que é um assunto gravíssimo. Mas a fome, ela não acontece porque não tem disponibilidade de produtos. A fome acontece porque as pessoas não têm renda. O Brasil é um país capaz de oferecer saúde, tanto pública quanto privada, para toda a sua população. Mas por que nem todos acessam um bom sistema de saúde? Porque não tem renda. O Brasil tem pessoas brilhantes dando aulas, ensinando crianças. Mas por que a nossa educação é tão ruim? Porque nem todos têm acesso. E por que elas não têm acesso? Porque não existe boa educação? Não, porque as pessoas não têm renda. Então, não ter bens ou não ter acesso a serviços importantes não é uma questão de disponibilidade, é uma questão de renda. E o Brasil tem pouca renda, tem muitas pessoas pobres e passando fome, porque a nossa economia não cresce
de maneira adequada. E ela não cresce de maneira adequada, não tem nada que ver com as exportações. Ela não cresce por um outro conjunto de problemas, pelas faltas de reformas, de reforma política, de reforma administrativa, por falta de reforma tributária, por falta de uma dose maior de abertura econômica, por falta de regras mais claras e constantes, porque no Brasil as instituições se metem uma nos assuntos das outras, as coisas, há insegurança jurídica de contratos, ou seja, nós não crescemos por causa destas coisas, e enquanto nós não resolvermos elas, nós vamos continuar com baixo crescimento econômico, mas isso não tem nada a ver com as exportações. Quanto mais nós exportar, mais nós vamos produzir. Quanto mais nós produzirmos, maior será a disponibilidade interna. E quanto maior a disponibilidade interna, maior oferta para as pessoas que estão no país. Logo, os preços ficam mais baixos. É muito mais barato os preços do alimento num país exportador, como o Brasil, do que nos países importadores. Então, exportar ajuda os consumidores internos, e não o contrário, como os terraplanistas da economia muitas vezes tentam fazer você acreditar. Mas aqui eu não mostrei os meus argumentos, eu mostrei os dados, os números, os dados oficiais que nós coletamos da FAO e que qualquer um de vocês pode ir lá conferir. Aliás, faça isso, confira o que eu estou mostrando e depois comente aqui embaixo nos comentários não só o que você achou, mas o resultado da sua conferência lá. Até um próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui contigo hoje.